Queridos alunos, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar a trabalhar com laços de repetição, né? Essa nossa primeira aula de introdução ao laço de repetição. Vamos dar uma olhadinha também em contadores e acumuladores, que está intimamente ligado com os laços de repetição. Vamos ver alguns exemplos do laço de repetição while. E no final eu vou deixar uma atividade para vocês aí envolvendo laços de repetição. Certo? Então primeiro vamos dar uma olhadinha na motivação. Por que a gente trabalha com laços de repetição? Qual é o nosso objetivo? Dá uma olhadinha aqui nesse código aqui desse programa. Olha só, esse aqui é um programa que a ideia dele, né, é mostrar os números de 1 a 10 na tela. Ok? Então, um programa que mostra os números de 1 a 10 na tela. A princípio, isso seria, né, muito simples. Eu poderia pegar e colocar vários println, né, system.out.println, em cada um deles colocar um dos números e sigo aqui na sequência e vou preenchendo aqui os números. Alguém poderia dizer, professor, dá para pegar, copiar e colar, né, que vai mais rápido. Se eu quero mostrar os números até 10, se eu copiar e colar aqui, vai vir mais rápido para cá. E eu posso só vir aqui editando 7, 8, 9, 10. Beleza. Show. Se eu executar esse programa aqui, realmente vai mostrar os números de 1 a 10 na tela. Ok? Só que, vamos pensar o seguinte, e se quisesse mostrar os números de 1 a 20 na tela? E se ao invés de 1 a 20 fossem os números de 1 até 100? De 1 até 1000, certo? Aí nós iríamos copiar e colar esse código aqui 1000 vezes. E é pior, voltar depois editando, né? Então não é dessa forma que a gente vai fazer o nosso programa. Por quê? Porque isso aqui é uma atividade repetitiva, é algo que se repete. Né? Outra forma de trabalhar com isso seria, por exemplo, assim, nós poderíamos declarar aqui uma variável, né? Já introduzindo o nosso conceito de contador aqui. Por que contador? Porque ele conta, né? Então eu vou chamar essa variável de cont, né? E vou começar ela com 1, que é o primeiro número que eu quero que seja impresso na tela. Deixa eu apagar esse trechinho de código aqui. Inicio um contador com 1. Depois eu mostro essa variável contador na tela, certo? Então o que vai aparecer na tela? Vai aparecer o número 1. Depois eu pego e faço com esse contador isso aqui, ó. O contador recebe ele mesmo mais 1. Então, quando for executada essa linha 21, o contador que estava valendo 1 vai passar a valer 2, porque ele vai pegar o valor dele mesmo e vai somar, né? O que eu ganho com isso aqui? O que eu ganho é o seguinte, por exemplo, se eu vier aqui e der um Ctrl C nessas duas linhas aqui e colar ela aqui, certo? Ele vai mostrar aqui na tela o quê? Ele vai mostrar aqui o número 1, daí ele vai incrementar nessa linha 21 aqui, vai passar a ser 2, daí ele mostra na tela o número 2, daí ele incrementa, passa a ser 3, e aí eu poderia vir aqui, ó, e ir colando esse trecho de código quantas vezes eu precisar, e para cada valor, para cada vez ele ia mostrar na tela já um valor diferente, né? Porque a cada linha aqui, ele está incrementando mais 1 nesse contador, certo? Então, essa seria uma forma de se trabalhar. Só que, além disso, né, eu ainda preciso copiar e colar esse código aqui, sei lá, quantas vezes eu quiser, até a listagem de números que eu quiser gerar na tela, certo? Então, ainda eu estou repetindo o código. E a ideia dos laços de repetição é justamente nos permitir a não repetir esse código, certo? Então, sempre que tiver algumas linhas que são repetidas no nosso código, ou que poderiam ser repetidas no nosso código, a ideia é pegar essas linhas e colocar dentro de um laço de repetição, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, essas duas linhas aqui, a linha 20 e 21, né? São as duas linhas que eu copiei e colei várias vezes aqui para fazer o nosso programa funcionar. Essas linhas que são repetidas, no caso aqui, essa linha 20 e 21, é que nós vamos colocar dentro do laço de repetição. São as linhas que vão ser repetidas do nosso programa. Pode ser algumas linhas só do nosso programa, ou pode ser, de repente, até o nosso programa inteiro. Depende de qual problema que nós estamos tentando resolver. Tá ok? Então vamos lá. Começar aqui com esse material aqui eu vou deixar para vocês depois lá no SIGA também, um PDF, né? Mostrando aqui o que é um laço de repetição. E o primeiro laço de repetição que nós vamos ver é o laço de repetição chamado while. Ok? Ele é um laço de repetição genérico,
certo? Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo na sintaxe do while. Então, sempre que nós formos trabalhar com o while, nós vamos colocar a palavrinha reservado while, um abre parênteses, um fecha parênteses, um abre chaves e um fecha chaves. Sempre vai ter isso aqui. O que acontece? Dentro do parênteses, nós vamos colocar um teste lógico. Que teste lógico? Igualzinho ou parecido com aquele teste do if, certo? Que nós colocamos lá no if. O que vai acontecer com esse teste lógico? Sempre que o programa estiver executando essa linha aqui, onde é que aparece o while, ele vai executar esse teste lógico. Se esse teste lógico der verdadeiro, o resultado dele, ele vai executar esses comandos que estão aqui dentro, certo? Um por um, mas todos eles. Quando chegar aqui no final do laço de repetição, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que vai acontecer? O programa vai voltar aqui para cima na linha do while, certo? Vai executar novamente esse teste lógico, se der verdadeiro, ele executa. Chega aqui no fim, volta, faz o teste lógico, executa os comandos que estão aqui dentro. Chegou no fim, volta, executa o teste lógico. Em algum momento, esse teste lógico tem que dar falso, certo? Ele tem que dar falso, porque se ele não der falso, nós vamos ficar num loop infinito, né? E nunca vamos sair desse loop. Isso é um erro, tá? Vocês lembram lá da definição de algoritmo? Todo algoritmo tem que ter início e fim, certo? Então, se nós nunca sairmos do while, isso é um erro. Então, nós temos que garantir que em algum momento esse teste lógico aqui dê falso, certo? Ele só vai executar o que está aqui dentro enquanto ele for verdadeiro. A tradução de while para o português é enquanto, né? Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executando isso aqui, vai repetindo, vai repetindo. A hora que esse teste lógico aqui der falso, ele vai para a instrução que tiver depois do while. Se tiver alguma, senão, fim de programa. Ok? Então, vamos voltar lá para o NetBeans. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Esse aqui é aquele programinha que mostra os números de 1 a 10, né? Então, essas duas linhas aqui são os dois comandos que nós queremos repetir, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui num programinha com o contador já dentro do while, certo? Nesse programa aqui, o que vai acontecer? O programa vai executar, ele vai executar, né? Vai fazer o teste aqui a primeira vez aqui, ó, conte é menor do que 100, certo? O conte começou com o valor de 1 aqui. Então, o conte é menor que 100, então vai dar verdadeiro. Então, ele vai executar essa linha aqui, vai mostrar o valor do contador na tela, que no caso aqui é 1. Depois vai incrementar o valor do contador, então ele vai passar a ser 2. E quando chegar aqui nesse fecha chaves aqui, que indica o fim do while, ele volta aqui para cima e vai executar novamente esse teste lógico aqui, certo? Aí ele executa o teste lógico, mostra na tela, incrementa o contador, volta. Executa o teste lógico, mostra na tela, incrementa o contador. E fica nesse loop. Até quando? O contador aqui está sempre recebendo mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Em determinado momento ele vai ser igual a 100, certo? Ele vai incrementando, vai ficar 98, 99, aí 100. Aí quando ele for, vamos pegar o 99, né? Imaginando o teste de mesa. Quando ele for 99, ele vai chegar aqui e vai comparar. 99 é menor do que 100? É. Aí ele mostra na tela ainda o 99, incrementa o contador, ele vai passar a ser 100 e volta. Aí o contador agora é 100. 100 é menor do que 100? Falso. Né? Então, nesse momento aqui, o teste lógico deu falso. Quando ele dá falso, ele pula todo o while e executa a linha que está depois aqui. Então, não tem mais nada para executar depois aqui, já são os dois fecha-chaves de fim de programa. Então, ele vai encerrar. Então, ele vai mostrar esse programa aqui, pequenininho, né? Então, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? Com 5 linhas, a gente consegue mostrar na tela os números de 1 a 100. Ok? Vamos executar esse programa rapidinho aqui, só para ver se está funcionando. Então aqui ele mostrou, né, os números de 1, de 1 a 99, né? Porque o 100 é justamente o critério de parada. E isso de ter parado no 99 é uma coisa que nós temos que cuidar bastante nos laços de repetição. Por quê? Porque é os valores limítrofes, né? É o fim do laço de repetição. Então, por exemplo, assim, eu quero que inclua o 100, certo? Então eu posso vir aqui, por exemplo, no while e mudar esse teste lógico aqui para menor ou igual. Então agora ele vai incluir o 100, vai mostrar o 100 também na tela. E aí essas coisas são os detalhezinhos finos que a gente tem que cuidar conforme o enunciado
de cada problema. Ok? Então, essa ideia de ter uma variável aqui, que vai contando, ou seja, vai sendo feito com ela mais um, ou menos um, né, porque ele pode contar de trás para frente também, é o que a gente chama de contador. Uma variável que vai contando, por exemplo, aqui nós estamos usando só para gerar números, né, mas ele poderia contar, por exemplo, quantos valores foram digitados pelo usuário. Nós poderíamos ter uma variável contador para contar, por exemplo, quantas... Depende do problema, né? Tem várias situações em que nós vamos precisar contar quantas vezes determinada coisa acontece. E um outro conceito importante que nós temos é o de acumulador, certo? O acumulador, aqui nesse exemplo de programa, ou em todos os programas, na verdade, né? O conceito de acumulador, o que que é? É uma variável que recebe ela mesma, certo? Mais, menos, vezes, dividido algum outro valor, certo? Que não seja mais um, nem menos um. Por quê? Porque se é uma variável que recebe ela mesma mais um ou menos um, é um contador, ok? Se é uma variável que recebe ela mesma mais, ou qualquer outro cálculo, que não seja mais um ou menos um, a gente chama de acumulador, ok? Nesse probleminha aqui que eu estou mostrando para vocês agora na tela, é um programa onde é que o usuário vai digitar a nota de 35 alunos, certo? E ao final vai apresentar a média geral da turma, ok? Então vejam, olha só. Tem algumas variáveis, aqui ele declarou uma variável para o contador, certo? Para que ele está usando essa variável contador? Reparem que essa variável ela não aparece na tela. Ela é usada só como mecanismo de controle do while, aqui no while. Por quê? Porque o nosso controle aqui, ó, ele está comparando o contador enquanto ele for menor que 35, e toda vez aqui dentro do while ele incrementa mais um, certo? Então aqui dentro do while ele está digitando sempre uma nota, certo? A nota de um aluno. E cada vez que ele digita a nota, ele guarda essa nota numa variável e conta. Então o contador, nesse caso aqui, ele é só uma estrutura de controle do programa, ele não aparece na tela, mas é um contador, ele continua funcionando como um contador. E o acumulador? O acumulador é para ir guardando os resultados parciais. Por exemplo, assim, imaginem que vocês vão fazer de cabeça, certo? Vocês vão fazer o cálculo de cabeça para calcular a média da turma. Aí vocês pedem lá, fulano, qual é a tua nota? 8. Aí vocês guardam na memória o 8. Esse guardar na memória o 8 aqui, ó, é que é feito por aqui, ó, tá? Nessa linha aqui é que ele está guardando lá o 8 que foi digitado. Aqui ele guarda a nota da vez, certo? E aqui ele guarda o resultado da soma. Ah, como assim o resultado da soma? Olha só. Imagina que tu está perguntando as notas para os teus colegas da tua turma ali na sua sala. Aí vai lá, ô fulano, qual é a tua nota? 8. Ô ciclano, qual é a tua nota? 5. 8 mais 5, 13. Onde é que tu vai guardar o 13? Nesse acumulador aqui. Certo? Aí tu pede para o terceiro colega. Ô fulano, qual é a tua nota? Ah, a minha nota é 5. 13 mais 5 de novo, né? 18. Então, o 5, que é a última nota que foi dada, vai ser guardada aqui nessa variável chamada nota. A soma das notas é guardada nessa variável chamada acumulador. Ok? Então, esse que é a diferença entre essas duas variáveis aqui, nota e acumulador. Outra coisa, é muito importante cuidar o valor inicial dos contadores e dos acumuladores. Como assim o valor inicial? O valor primeiro, né? Qual é o primeiro valor dessa variável? Vocês têm que dizer qual é o valor inicial sempre do contador e do acumulador. Por quê? Porque, por exemplo, quando nós estávamos mostrando aqui a listagem de números, certo? De 0 a 100, por exemplo, esse valor aqui, ó, o valor inicial do contador, é onde eu começo a minha contagem. Eu tenho que começar necessariamente do 1? Não. Eu poderia começar do 0, por exemplo. Aí eu mostraria o 0 também na tela. Ou eu poderia começar a contagem do menos 20, certo? Ou eu poderia começar a listar os números de 50 até 100. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o valor inicial do contador. Não só do contador, né? Vou voltar aqui para aqui nesse exemplo, mas do acumulador também. Porque se tu está fazendo, por exemplo, que nem aqui, uma soma de notas,
tem que ter um valor inicial aqui para o meu acumulador que não vá me estragar os cálculos, certo? Então, por exemplo, se eu vou somar as notas da turma, para depois no final aqui, depois do laço de repetição, reparem que o laço termina aqui, essas duas linhas estão fora do laço de repetição, né? Então essas duas linhas aqui, aqui, se eu estou acumulando notas, se eu estou guardando a soma delas, qual é o valor que eu tenho que inicializar essa variável acumulador para ela não interferir nos cálculos? Eu sempre tenho que inicializar ela com o termo neutro da operação que eu estou fazendo. Então, se eu estou fazendo uma soma, qual é o valor que não modifica o resultado da soma? É zero. Então, sempre que for uma soma ou subtração, eu vou começar meu acumulador com zero. Se for multiplicação, qual é o termo neutro da multiplicação, que não modifica o resultado da multiplicação? O termo neutro da multiplicação é 1. Então, se o cálculo que eu estiver fazendo aqui for uma fórmula matemática, sei lá da física, alguma coisa assim, né? E eu precisar de um acumulador e for uma multiplicação, eu vou iniciar o meu acumulador aqui com 1. Ok? Não é o caso aqui. Aqui no caso eu tenho uma soma, o termo neutro da soma é zero. Por isso que eu começo o meu acumulador com zero. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui fazer o teste de mesa, a depuração desse código aqui, então. Vou colocar um breakpoint aqui na linha do while, certo? Então o meu programa vai executar, quando chegar aqui nessa linha 23, vai parar a execução para eu ir acompanhando passo a passo o que está acontecendo. Né? Então vamos lá. Começou a depuração aqui do meu código, deixa eu só puxar essa saída aqui para baixo aqui. Aí. Joia, assim acho que dá para ver bem. Estou aqui na linha 23, né? A linha 23 não foi executada ainda, né? Vocês lembram que aqui no processo de depuração, se eu parar o mouse em cima de uma variável aqui, né? Lembre-se sempre de clicar aqui no código fonte. Se eu parar o mouse em cima aqui de uma variável, ele me mostra o valor dessa variável, que ele mostrou ali, né? Contador com 1. Então, 1 é menor do que 35, isso aqui vai dar verdade, então ele vai entrar dentro do laço de repetição aqui, ó. Vai vir aqui, ó, vai mostrar essa mensagem na tela, ó, saiu aqui embaixo na tela, digite uma nota. Agora eu vou pegar do teclado e vou jogar para a variável nota. Eu não peguei ainda do teclado. Quando eu clicar aqui é que eu vou pegar do teclado, né? Então agora eu venho aqui embaixo, digito uma nota, por exemplo, 8 e dou Enter. Quando eu dou Enter, volta o verdinho para cá e ele vai começar a fazer as coisas, né? Aqui, ó, a variável nota está com o valor 8, o acumulador está com 0, então 0 mais 8 vai passar, o acumulador agora, como eu não modifiquei ele ainda, ele está com 0, né? Mas quando eu executar essa linha aqui, ele vai passar a valer 8, certo? O contador aqui está valendo 1, né? Deixa eu ver aqui, porque eu não mostro aqui, ó, 1. Quando eu executar essa linha aqui, ele vai passar a valer 2. Por que ele está valendo 1? Porque quando eu declarei ele aqui em cima, na linha 21, eu disse que ele começava com 1, né? E aqui agora eu vou incrementar esse valor, então ele vai passar a ser 2. O que aconteceu? No fim aqui, quando ele executou a última instrução, ele voltou aqui para a linha do while e vai fazer de novo esse teste lógico. Se esse teste lógico der verdadeiro, ele vai entrar, né? Aqui o contador, no caso, está valendo 2, então ele vai entrar de novo e aí começa a repetir, né? Eu venho aqui e digito outra nota, 5. Aí ele vem aqui, vai acumular essa nota, vai incrementar o contador, volta aqui no teste lógico do while, certo? Aí ele vai testar aqui. O contador é menor do que 35? É, o contador é menor que 35. Então ele vai entrar de novo, vai mostrar, vai pedir mais uma nota. 9. Vai acumular essa nota que eu acabei de digitar. Até agora acumulado nós temos 13. Olha só, quando eu parei o mouse ali apareceu 13. De onde é que veio esse 13? 8 mais 5, né? Agora eu digitei 9. Então, 13 mais 9. Só parar o mouse aqui em cima. 22. Às vezes ele é meio chatinho, aí vocês tirem o mouse e coloquem de novo aqui, que ele mostra para vocês o valor das variáveis, tá? E aí vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo. Agora tem que digitar as notas, né? Tem que ficar digitando as notas aqui para ir acontecendo.
Ok, esse processo de depuração ele vai indo passo a passo, então ele vai repetir 35 vezes tudo isso aqui, ok? Mas eu não quero mais acompanhar 35 vezes, eu quero continuar a partir daqui, dessa linha 29, onde é que ele vai me fazer o cálculo efetivo da média. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um break, posso, né? Posso colocar um breakpoint nessa linha aqui, da onde eu quero continuar, que é depois do while, certo? Tiro esse breakpoint dessa linha 23 aqui e posso clicar aqui no play. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? O programa vai executar tudo isso aqui 35 vezes, direto, certo? E só vai parar nessa linha aqui, ou seja, depois que terminar a digitação das 35 notas. Então vamos lá, vou fazer isso rapidinho, digitando notas aleatórias aqui. Vou botar um 10 aqui, as notas baixas, valores aleatórios. Ih, saiu um número 56 ali. Não estou validando a entrada do usuário, então pode acontecer. Certo? Opa, aqui. Aqui ele parou a execução, então eu já digitei as 35 notas. Vamos ver quanto é que deu a soma das notas. Até aqui deu 264. Então ele vai pegar 264, vai dividir por 35. O resultado disso ele joga aqui nessa variável média, deu 7,54 e uns quebrados, né? E aí ele vai mostrar na tela agora essa frase aqui, né? A média da turma é tanto. Tá aqui, ó. A média da turma é tanto. Ok? Eu acho que é isso, pessoal. Com isso, nós já vimos a motivação de utilizar laços de repetição, que é para não ficar repetindo linhas de código desnecessariamente no nosso código, né? Demos uma olhadinha aí em contadores e acumuladores, porque são duas coisas que estão muito intimamente ligadas, são dois conceitos que a gente usa bastante com laços de repetição. Vimos aí alguns exemplos de programas com while, né? E agora eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem aí, ok? Estou à disposição, se persistir alguma dúvida, podem me procurar, não se acanhe, tá? Forte abraço para vocês, tudo de bom, fiquem bem nesses tempos de pandemia. Até a próxima!